retomamos aqui com a fala conclusiva, não é, não só dessa nossa sessão, mas do nosso evento, não é, do Quinto Simpósio como um todo. É uma fala da professora Martina Korelk, que eu passo a apresentar agora. Eu já agradeço, não é, pela participação, pela contribuição aqui para os nossos esforços. Vou fazer dela uma apresentação formal e já passo, sem mais delongas, a palavra. A professora Martina, ela é professora associada da Faculdade de Filosofia da Federal de Goiás, é membro do programa de pós-graduação em filosofia dessa instituição, e a sua pesquisa, ela se divide em diversos autores de fenomenologia, não só a Husserl, mas também Edith Stein e Levinas, não é? Entre as suas publicações, é importante destacar o livro de 2017, O Problema do Ser na Obra de Levinas. E sobre Husserl, ela organizou uma compilação muito interessante, inclusive, intitulada Husserl, Questões Metafísicas, de 2019, e teve contribuições variadas, não é, entre artigos e capítulos de livro, como, por exemplo, A Alma, em Husserl e Edith Stein, deste ano, não é, pela Geltung, Deus como princípio necessário na fenomenologia de Husserl, na Philosophus, em 2023, Pessoa e Substância na fenomenologia de Husserl, ah, Substância na História da... Não, isso na verdade é o título do livro em que isso figura como capítulo, né? É, então, Pessoa e Substância na Fenomenologia de Husserl é um capítulo da obra Substância na História da Filosofia. E ainda outras compilações, outras publicações aqui bastante interessantes que se distribuem nesses temas que nós citamos agora. A fala da professora aqui junto a gente hoje é intitulada Religião e Consciência Religiosa no Pensamento de Husserl, e eu passo a ela a palavra com a reiteração dos meus agradecimentos. Então, boa tarde. Estão me ouvindo bem, Flávio? Ok. Então, eu também começo agradecendo o convite a participar do simpósio, a Flávio, que conheci recentemente, ao Paulo e às demais pessoas que estão na organização. É uma alegria estar aqui, foi muito enriquecedor o que eu vi até agora, mas não pude, infelizmente, escutar tudo. Espero depois poder assistir gravações. Então, o meu tema é sobre sobre a religião e consciência religiosa. É, vou assim depois vou ler um texto, é, ainda também assim, penso que não é conclusivo, mas enfim, é o que consegui fazer até agora. O tema então é esse, a religião. A religião é estudada em Husserl, Husserl reflete sobre a religião, assim, do ponto de vista como um fenômeno cultural, e tem assim certas, né, descrições da religião ligado à noção de cultura e aos diversos fenômenos culturais, entre eles, por exemplo, a ciência, a filosofia, religião, portanto, é um exemplo de fenômeno cultural que se identifica, que se caracteriza por uma certa compreensão de Deus, de divindade, né? Então, penso que a partir de Husserl e de outros autores, foi possível, assim, né, na filosofia, pensar o tema da religião filosoficamente, e tem, inclusive, né, uma disciplina de fenomenologia da religião, que acho que se pode, assim, encontrar os germes disso nas reflexões de Husserl, mas claramente vai muito além, né? É muito famoso o texto de Rudolf Otto, que, inclusive, dialogou com Husserl, né? Que tenta compreender o que é específico da vivência religiosa, da religião, então, não como fenômeno cultural somente, mas como um tipo de vivência, um tipo de consciência, então, em meus termos, né? Então, o que é específico da consciência religiosa? Tem alguma coisa que é específico dela, ou ela pode ser reduzida, reconduzida a outros tipos de vivências, né? Qual é a sua relação com a consciência racional, teórica, a ciência? O que significa o que é específico da fé religiosa. Então, são esses os temas, né, que vou abordar. Então, não vou abordar a questão de Deus,
né? Mas esse de religião e consciência religiosa, tentar assim, tirar assim dos textos de Husserl alguma coisa como específico, o que caracteriza a essência da consciência religiosa, né? Eu não sei se, né, se eu estou bem sucedida nisso, mas enfim. Vou então partir para a leitura do texto. Eu peço desculpas porque eu não elaborei slides. Enfim, então. O primeiro tópico pelo qual começo é o esclarecimento dos conceitos como comunidade, cultura e tradição. A noção de religião como um fenômeno cultural se integra né, num contexto desses temas, o que significa comunidade, cultura e tradição. As pessoas humanas essencialmente vivem em comunidade, isto é, são espiritualmente entrelaçadas entre si a partir dos atos da comunicação e compreensão, a partir de um sentido conjuntamente compreendido, partilhado e transmitido de pessoa a pessoa. A própria doação de sentido no mundo é intersubjetiva, implica uma comunidade de subjetividades constituindo intersubjetivamente o mundo. A cultura, para Husserl, é um conjunto de realizações das atividades humanas em comunidade, que tem um sentido espiritual, de validade duradoura e que forma uma tradição, pela qual, por sua vez, as pessoas também são moldadas. Então, cultura é esse conjunto de realizações das atividades humanas, né, com sentido espiritual, que formam, né, que se constituem pela comunidade e formam uma tradição. As realizações espirituais, por exemplo, significações, compreensões espirituais, valores, beleza, verdade, teorias, se objetivam e exteriorizam em obras materiais. A cultura é, assim, uma exteriorização, uma materialização da vida espiritual da comunidade. Para constituir uma cultura, a espiritualidade comum, né, partilhada numa comunidade, permeia todas as relações sociais. Além desse conceito de cultura geral, Husserl distingue sistemas de cultura particulares, como ciência, arte e religião. O sentido espiritual que se exprime nas obras da cultura é fonte de força espiritual para as pessoas que as vivenciam e para novas gerações que entram em contato com a cultura. Cito Husserl da Husserliana 27. Com base na corporização física, com base na expressão exteriorizante do seu criador original, essas realizações da cultura são experienciadas no seu sentido espiritual por qualquer um que esteja apto a efetuar um ato de compreensão. Nos tempos posteriores, elas podem sempre de novo tornar-se centros de irradiação de influxos espirituais para gerações sempre novas, no quadro de continuação histórica. Precisamente neste quadro, tudo que o título cultura abrange tem o seu tipo essencial peculiar de existência objetiva e funciona, por outro lado, como uma constante forma de comunalização, de formação de comunidade. Portanto, é próprio da cultura uma certa objetivação, corporização, materialização, da qual, porém, irradia força espiritual, que é propriamente fonte da cultura. A cultura se vive, portanto, numa tradição, graças à qual as obras espirituais são acessíveis aos membros da comunidade e podem ser vivenciadas intuitivamente, despertando sempre de novo a força de seu sentido espiritual por meio da compreensão. Tradição é essencialmente necessária no mundo humano. É o modo como se constitui o mundo humano marcado pela história. Tradição é a relação intersubjetiva que caracteriza a dimensão histórica do mundo e da humanidade no mundo. A história é tradição, o mundo é tradição. Todas as obras culturais podem, porém, também tornar-se obras espirituais convencionais, quer dizer, perder o seu sentido originário, perder o sentido ou motivações originárias, tornando a vivência delas inautêntica, o que, portanto, diferencia uma compreensão baseada na tradição inoriginária e uma compreensão espiritual que se enraiza na tradição, porém se fundamenta também numa compreensão do sentido originário. Husserl pensa a humanidade, assim como também pensa cada pessoa singularmente, num processo teleológico de desenvolvimento, rumo
a sua sempre mais consciente e realizada autenticidade, que coincide com o ideal ético. A vida comunitária e o desenvolvimento cultural têm a forma de um processo vital orientado por uma ideia unitária de fim, para além de todos os fins singulares e regendo todos os fins singulares como uma entelequia. Então, a ideia de desenvolvimento, a qual a vida humana, a vida de cada comunidade, a vida da humanidade é submetida, né, essencialmente, é conduzida por uma ideia fim, como uma entelequia. A ideia fim é a regulamentação universal e absoluta da totalidade da cultura. O processo do desenvolvimento, do ponto de vista axiológico, é uma elevação progressiva de valores, que conduz, por um lado, a sempre maior abertura a uma compreensão universalizante ou totalizante, e, por outro lado, a superação da ingenuidade, da falta de originalidade na compreensão do sentido universal. Então, isso vale para qualquer progresso cultural, né? Ele progride rumo a uma universalização da compreensão do sentido e rumo a sempre maior originalidade da compreensão do sentido universal. Esse é o sentido do progresso. Este desenvolvimento diz respeito tanto a atos cognitivos como a atos práticos de valoração e de ação. O homem, pois, a diferença do animal, vive sujeito a normas, diz Husserl. E o desenvolvimento da consciência normativa, de normas sempre mais universais e valendo absolutamente, evidencia o desenvolvimento da humanidade e da sua cultura. A cultura progride a normas sempre mais universais e uma compreensão sempre mais autêntica dessas normas. Há dois modos de compreensão do mundo enquanto totalidade. Isso é na máxima universalização possível da compreensão dos fenômenos, segundo Husserl, ciência e religião. Tanto ciência e religião são um desenvolvimento da cultura rumo à universalização. A diferença entre elas, entre ciência e religião, não está somente em a primeira ser orientada essencialmente pela razão, ou logos, e a segunda implicar a crença ou fé. A diferença está também em a primeira ser essencialmente teórica, enquanto a segunda, a religião, implica predominantemente o aspecto prático da vida. Agora, então, o que Husserl diz a partir dessa compreensão da cultura sobre a religião como um fenômeno cultural? Nos artigos sobre a renovação, como também em outros escritos, Husserl apresenta sua reflexão sobre o desenvolvimento da cultura até a religião e, posteriormente, até a ciência. A religião surge, então, no desenvolvimento da cultura, quase que espontaneamente, naturalmente, numa cultura já altamente desenvolvida, a partir de um nível de cultura inferior que ele chama de cultura mítica. Esta é caracterizada por Husserl por um alargamento da experiência do mundo das coisas, animais e homens, de modo a abarcar na sua totalidade o visível e o invisível. E também é caracterizada pelo modo como as pessoas se relacionam e lidam com esse invisível, com as forças que transcendem o mundo visível natural. O mundo mítico implica, portanto, forças invisíveis, forças ou poderes cósmicos ocultos, seja bondosos, seja maléficos. Há um conhecimento mítico, especulativo, sobre esses poderes e sobre como eles reagem e intervêm no mundo. Mas um saber que não é puramente teórico, mas que tem uma finalidade ou interesse prático, que é os homens, a humanidade, a comunidade, assegurar-se o destino e a vida melhor, mais feliz, protegendo-se da doença, da fatalidade do destino, através do remanejamento dessas forças ocultas. Para isso, toda a cultura mítica implica uma organização da vida, das ações, através das prescrições, dos cultos e dos ritos, que tem como finalidade chegar a uma referência prática correta a essas forças, ganhá-las para si, coisas semelhantes. Cito Husserl na Husserliana 27. Então, a cultura progride e um nível de cultura já progredida, já desenvolvida é a cultura mítica, é um mito. A religião, por sua vez, significa um nível superior de cultura, superior em relação ao mito, no qual os poderes cósmicos não são compreendidos somente como seres transcendentes, mas como divindades,
estabelecedoras das normas absolutas. Husserl sublinha que o desenvolvimento da consciência normativa e da religião estão entrelaçados. Na cultura religiosa, as normas são vivenciadas como absolutamente incondicionadas, como mandamentos divinos, sendo o divino precisamente o princípio do qual surgem valores absolutos e imperativos incondicionados. A figura suprema da religião, segundo Husserl neste texto, é aquela em que a religião se torna uma norma formativa de toda a cultura. Portanto, na totalidade da vida cultural do homem, rege uma norma que é religiosa, recolhendo numa unidade todas as normas e valores, e que também rege a totalidade da vida comunitária, todas as suas atividades. E, ao mesmo tempo, é um poder socialmente organizado, em grupos hierarquicamente ordenados, no qual há um grupo responsável pela transmissão das normas, pela organização da vida e das representações religiosas, dos cultos, da sua compreensão, etc., que seria para Husserl este grupo sacerdotal, chamado assim na Constituição 27. Então, cito Husserl de novo. A religião recolhe aqui, na sua forma mais, né, suprema, na forma de uma teologia sacerdotal, um sistema universal de todos os valores absolutos, em todas as referências, no conhecimento, na valoração e na ordenação prática da vida. Ela contém uma visão universal do mundo e uma ordenação sagrada universal. Portanto, é esse aspecto de universalização que a religião implica. Faz parte do progresso do desenvolvimento da cultura religiosa que ela se alarga desde uma compreensão limitada, desde uma religião nacional ligada a uma compreensão finita do mundo, dos deuses locais ou nacionais, para uma religião universal que unifica todos os entes e todos os povos numa unidade. Portanto, numa compreensão de Deus que é de todos, que não é um Deus local, nacional, mas é de todos e que é, sobretudo, no mundo natural infinito. Isso significa também, portanto, a superação da pluralidade dos deuses, que necessariamente são ainda compreendidos intermundanamente, quando são muitos deuses. Então, superação do politeísmo em direção à unidade e unicidade de Deus. Husserl escreve no texto, num dos anexos do texto Crise, no conceito de Deus, o singular é essencial. O que é próprio da visão religiosa do mundo e de Deus, além essas descrições, né, do seu aspecto cultural, é que ela é suportada ou animada por uma crença viva. Por isso, ela não é vivenciada como uma submissão a um poder ilegítimo, dominador, que escraviza, mas a crença viva torna as exigências divinas religiosas legítimas e verdadeiras. Não pode haver tensão entre a liberdade e a autoridade divina. O próximo tópico seria o tópico de um movimento de liberdade em relação à mera tradição no campo da religião, ou no campo do progresso da cultura, né, que Husserl ainda apresenta no texto da Husserliana 27, que são os textos sobre a renovação. Husserl considera que esta visão religiosa, contudo, é ingênua e contém elementos de não originalidade, de não liberdade, mesmo que não haja, né, nas pessoas religiosas, neste nível de desenvolvimento da cultura e da consciência religiosa, uma percepção de não liberdade, né? Contudo, Husserl diz há uma não originalidade, uma não liberdade, na medida em que crença se fundamenta no que é tradicionalmente herdado e não intuitivamente vivenciado. Lembremos que a tradição não é negativa em si para Husserl, ela é antes essencial para a identificação de uma comunidade, para a manutenção do acesso à cultura, não só a cultura religiosa, mas, por exemplo, da própria ciência e da arte. Husserl afirma isso. Assim como, por exemplo, no nível subjetivo da história individual, singular da consciência individual, a história das vivências, por um processo de sedimentação e de hábitos, constitui-se e mantém a identidade pessoal. Nessa história de sedimentações, um tipo de tornar-se tradicional, né? Assim, a nível pessoal, né? Isso é importante para a identidade da pessoa. Encontrei essa relação entre a identidade pessoal, sedimentação e a tradição num artigo interessante de Claudio Rossi.
O que se torna, portanto, problemático, né, nessa concepção da religião ligada à tradição, é a perda da legitimação originária do sentido transmitido pela tradição. O desenvolvimento da cultura, o seu progresso, vai na direção da libertação da mera tradição pelo exercício da crítica da razão. No campo estritamente religioso, trata-se da submissão da crença religiosa à análise racional da sua legitimidade. Husserl afirma literalmente: a própria fé religiosa deve admitir a crítica da sua verdade e do seu direito. Ou seja, deve permitir uma inibição metódica da sua efetividade, né, da crença, para refletir sobre o seu crédito, sobre a sua justificação. Portanto, a religião ou a crença religiosa submetida à razão. Qual é a relação, portanto, entre religião e razão? A partir disso, dessa exigência no progresso da cultura, né, e da religião, de uma libertação da religião do seu sentido meramente tradicional e não originário, a religião, a crença religiosa, se submete à crítica da razão. A partir disso, o sentido e a validade da crença religiosa podem mudar. É conhecido o apreço de Husserl pelo surgimento da filosofia enquanto ciência na Grécia Antiga, como o aparecimento de interesse puramente teórico, como a transformação do mundo na sua totalidade num substrato infinito de verdade teórica, compreendido e justificado racionalmente, como um despontar da consciência do telos, da autonomia teórica e prática no desenvolvimento histórico da humanidade. Então, o surgimento da filosofia como um desbrochar desse interesse teórico pela verdade. Nos diversos escritos de Husserl, podemos encontrar diferentes descrições do que acontece com a crença religiosa diante da razão, da ciência ou da filosofia, ou o que acontece sobre a relação entre crença e razão. Há, por um lado, a possibilidade do abandono da crença religiosa, sua substituição pela visão científica do mundo. E há, por outro lado, a possibilidade da sua pura racionalização, assunção da compreensão filosófica a assunção da compreensão filosófica do que foi crido, por exemplo, numa compreensão racional de Deus. É o que Husserl propõe na sua conferência de Viena. Cito: duas possibilidades ao surgir a filosofia. Ou a tradição é totalmente rejeitada, ou o seu conteúdo é filosoficamente assumido, e com isso também, de novo formado no espírito da idealidade filosófica. Um caso notável aqui é o da religião. Ao conceito de Deus pertence, do ponto de vista humano, que a sua validade de ser e de valor seja experienciada como um vínculo interior absoluto. Aqui se produz uma fusão desta absolutez com a da idealidade filosófica. No progresso geral de idealização, Deus é, por assim dizer, logicizado, torna-se portador do logos absoluto. É um exemplo de compreensão filosófica racional daquilo que, na pura crença racional religiosa, seria crido. Nessa segunda possibilidade, o conteúdo da crença religiosa já não pode ser legitimado por uma instância exterior, por uma autoridade externa à razão, como a tradição, ou como uma revelação sobrenatural, uma revelação positiva histórica que se dá em algumas religiões. A filosofia, na sua pretensão universal, propõe-se a esclarecer racionalmente todos os domínios da realidade, da experiência, inclusive Deus. E este se torna, com efeito, também na fenomenologia de Husserl, o princípio supremo absoluto da razão, o próprio portador do Logos. A filosofia autêntica, segundo Husserl, deve levar à teologia. A teologia é puramente racional, filosófica. No seu último estágio, a filosofia coincide com a teologia, essa teologia racional filosófica. No ímpeto do esclarecimento derradeiro, Husserl chega a chamar de revelação essa relação pessoal com Deus, assumido conscientemente e racionalmente como uma ideia condutora. Cito: Deus é uma ideia operativa como o motivo absoluto do tender ético e, ao mesmo tempo, a ideia operativa de todo o desenvolvimento anterior cego e apenas parcialmente racional e motivado por valores. Deus não é mais um Deus que opera cegamente, trabalhando em mônadas cegas.
Ele é Deus assumido na vontade da razão. E onde quer que Deus seja a meta consciente, que se tornou evidente, o próprio Deus está em um relacionamento de revelação com o eu individual. Então, revelação já não é mais uma revelação sobrenatural, né? Mas revelação de Deus através da abertura, né? Da vontade racional, da vontade da razão, né? Aquela ideia operativa que a move, que a movimenta, enfim, motiva a progredir, a motiva a verdade, enfim. Aqui se deve chamar a atenção para um elemento importante: o alargamento da consideração da razão do domínio meramente teórico para prático. Esse alargamento, né, da razão teórica para a prática, ele é próprio da tendência da universalização da atitude racional crítica e da pretensão da autonomia em todos os domínios da atividade humana. No campo ético, o esclarecimento do processo teleológico do desenvolvimento rumo a sempre maior autenticidade permite vislumbrar Deus como um ideal ético, portanto, o ideal da razão prática, infinitamente distante, mas operando como a inteléquia, motivando a vontade a partir da sua imanência, como valor ou norma absolutos. Portanto, Deus como valor, valor absoluto, ou norma absoluta. Deus como fonte de normas e valores éticos permite compreender, então, a religião de um modo novo. Quero, por um momento, voltar novamente ao tema iniciado antes sobre as diversas modalidades da relação entre a religião e a filosofia e a ciência. No artigo para a revista Kaiser, citado anteriormente, Husserl apresenta o movimento da liberdade em relação à tradição religiosa em duas figuras possíveis: o movimento da liberdade religiosa e o desenvolvimento da livre ciência. Portanto, não apenas a razão é um movimento da libertação, mas também há um movimento no interior da religião. Portanto, aqui a ciência e a filosofia não eliminam nem subsumem a religião, mas delas se diferenciam. A religião não precisa ser vivenciada meramente como tradição, mas é possível uma tomada de posição livre no interior da própria crença religiosa. Como pode ser descrita esta atitude livre na crença religiosa? Husserl fala, no texto da Husserl 27, nesse mesmo artigo para a revista Kaiser, terceiro dos artigos, fala de, por exemplo, tornar viva a espiritualização das representações religiosas, que porventura perderam significação viva no curso da tradição. Fala de projetar no domínio religioso os valores puros e autênticos que podem ser acessados intuitivamente. Deste modo, no conteúdo total da religião, cresce um núcleo de conteúdos intuitivamente compreensíveis, iluminados por uma evidência lúcida, são palavras de Husserl, que, embora possa estar acompanhado esse núcleo intuitivo, possa ser acompanhado pelo conteúdo de crença irracional, o núcleo intuitivo torna-se a força que suporta a totalidade da fé. Enfim, a transformação da religião tradicional em uma religião livre acontece pelo acesso intuitivo a conteúdos valorativos, quando a representação de Deus e das exigências divinas é assentada sobre a intuição, e a intuição unitária recebe o caráter de uma unidade de experiência religiosa originária. Então, a experiência religiosa, o sujeito da intuição vivencia uma relação originária com Deus. Reconhece-se, cito Husserl, interpelado não por um Deus que lhe seria externo e o tornaria portador de uma revelação comunicada, mas percebendo Deus em si mesmo, sabendo-se um com ele e como uma personificação da própria luz divina, como mediador do anúncio do ser divino a partir do conteúdo confiado a ele próprio. Essa transformação da religião aconteceu exemplarmente em Cristo, segundo Husserl, tornando-o fundador de uma nova religião. Cristo pertencia a uma tradição judaica, mas ele ganhou evidenciou, né, mostrou teve uma relação originária com Deus, né, e, portanto, transformou aquela tradição, tornando-se fundador de uma nova religião.
Uma tal compreensão originária de normas e valores introduz no mundo um novo sentido, o sentido da salvação. Ainda assim, com as palavras de Husserl. A fé vivida e transmitida assim torna o crente aquele que segue o fundador da fé, não apenas exteriormente, mas através da compreensão originária da sua experiência, torna, portanto, esse seguidor da fé, da experiência do fundador, bem-aventurado, feliz. E é precisamente nisso que essa crença se evidencia como verdadeira, ou essa experiência se evidencia como verdadeira. Então, vamos prosseguir agora né, na tentativa de descrição da consciência religiosa, que aqui, de algum modo, já está indicada, né? Mas Husserl ainda está no contexto de descrição à religião como um fenômeno cultural em progresso. Mas, num outro texto, Husserl descreveu a sua própria experiência de conversão. Sabemos, né, historicamente, que Husserl foi judeu, né, mas que se converteu ao cristianismo a partir da leitura do Novo Testamento, dos Evangelhos. Então, há um texto que é na Russeliana 27, mas não nessa tradução portuguesa, um texto onde ele narra, descreve a sua própria experiência de conversão, ao se deparar com a figura de Cristo nos Evangelhos, ao compreender o seu agir como que empaticamente e ao discernir o efeito em si desta apreensão, compreensão, assim, de Cristo. Cito: a figura de Cristo, tal como se manifesta em suas orientações éticas fundamentais, por meio de vários ditos e parábolas, desperta em mim um reino de perfeita bondade. Tenho a evidência de que agir assim, como é exigido aqui, é um puro bem, que ser capaz de ser assim seria uma felicidade, que tal como é, deve despertar em mim o amor mais puro. E o próprio Cristo está lá para mim, não apenas como o exigindo, mas como um homem perfeitamente bom, como bondade pura, voltado ao puro amor a todos os homens, enquanto sementes de um possível bem puro, como compreendendo e perdoando tudo, e só posso pensar nele como a personificação da pura bondade humana, como um ser humano ideal. Ao meu ver, trata-se aqui, e na sequência do texto, de uma descrição do surgimento da consciência religiosa intuitiva, como uma compreensão intuitiva de um ideal que opera na consciência, motivando novas vivências, sobretudo éticas e de afetividade. Os estudiosos da ética husserliana, por exemplo, James Hart, ressaltam o tema do dever absoluto na ética de Husserl, relacionado à intuição do ideal ético absoluto e do valor absoluto, que se dão à consciência na forma do dever categórico. O valor ou dever absoluto é para Husserl aquele dever ao qual a subjetividade, na reflexão a partir de si mesma, não pode renunciar sem renunciar com isto a si mesma. Valores absolutos são aqueles valores que, nesse sentido, absolutamente devem ser metas da vontade. Tenho o dever de ser eu mesmo autêntico, e a partir desta exigência encontro um dever absoluto que se refere a mim, como uma exigência da vontade que o eu descobre em si mesmo como a sua obrigação pessoal. Na ética tardia, Husserl, por sua vez, relaciona o amor pessoal, relaciona ao este valor absoluto o amor pessoal. Então, portanto, passamos assim para uma descrição de consciência ética, de como Husserl compreende a consciência ética, né, como a consciência de valor, valor absoluto, e que na ética tardia é relacionado com a noção de amor. Os valores absolutos são relacionados às pessoas. E como é próprio de toda a consciência afetiva, despertam sentimentos. Isso é todo um novo campo, assim, né, de análise fenomenológica, que é a análise de consciência afetiva, né, de afetividade do amor, que é relacionada à compreensão de valores, né? É por um sentimento, por uma consciência afetiva que um valor é apreendido. No caso do valor pessoal, trata-se de vivência de amor.
é percebido como dever absoluto, e valor absoluto, aquilo que é objeto de amor mais pessoal. Cito Husserl, de um texto que está publicado na Husserliana 42. Todo agir, todo o mirar é referido aos valores. E, no fim, na medida em que é um agir absoluto, aos valores absolutos. Isso são valores de pessoas e para pessoas. Finalmente, tem tudo de fato valor apenas em relação às pessoas, e valor absoluto em relação ao seu dever absoluto de pessoas. Toda a verdade de valor é referida às pessoas, que se realizam no amor por elas e se elevam à perfeição. A vida no dever absoluto é uma vida no amor puro, que se dilata e se cumpre. E viver assim é uma vida beata, não uma vida no gozo, mas vida no espírito, na verdade. Então, é uma exemplificação dessa compreensão da consciência do dever e do valor e a sua associação à consciência ou à experiência, vivência de amor, ou obrigação, inclusive, de amor. Husserl muitas vezes serve-se de exemplos de amor de uma mãe pelo seu filho, que motiva a mãe, a sua consciência do dever absoluto de cuidar do filho. O dever absoluto significa que não ser relativo a nada outro, não ser condicionado por nada, nem poder ser substituído ou suplantado por nenhum outro valor ou dever. É um dever inalienável. Negar ou perder um valor absoluto ou dever absoluto é, neste caso, sacrificá-lo e sacrificar-se a si mesmo ao mesmo tempo. O tema do valor pessoal e do dever pessoal são relacionados ao que Husserl chama de vocação. A partir dos valores, há um chamado ao eu, um chamado à decisão absolutamente vinculante. Cada pessoa se entusiasma no seu ser mais profundo, no centro da sua pessoa, por certos valores, por certas áreas de valores, para se colocar a seu serviço. Os valores são aquilo que provocam uma espécie de ser chamado, de ser vocacionado, para se colocar a seu serviço. A pessoa percebe estes valores como um dever absoluto dirigido ao seu mais íntimo. Trata-se de ser tocado na própria intimidade. A pessoa, porém, permanece livre de seguir o chamado de valores que houve na sua consciência ou de recusá-lo, de se recusar a seguir, ou de se desviar. A vocação pessoal não aniquila a liberdade, mas a pressupõe. Mas a pessoa permanece responsável absolutamente pelo que escolhe, sem que ninguém obrigue a isso, a não ser a sua própria consciência. Seguir este chamado de obrigação pessoal absoluta é o mesmo que seguir a voz da consciência. Então, este dever não se reconhece simplesmente fazendo comparações de valores em geral, racionalmente, mas se trata de escutar ou refletir, né, aprender algo que está no mais íntimo, um chamado. A compreensão da consciência religiosa passa em Husserl, como já podemos compreender, pela sua compreensão tardia da ética, do dever absoluto e da vocação. Assim como em Germe já se compreendia na descrição da cultura religiosa que vincula a religião à consciência normativa. A descrição da consciência religiosa em Husserl tende a se identificar, e segundo muitos comentadores é disso que se trata, com a consciência ética, quase nos moldes de uma religião kantiana nos limites da razão. Então, a consciência religiosa é, no fundo, uma consciência ética, nem que seja essa consciência de dever absoluto, de valor absoluto. Né? A vocação pessoal é, por Husserl, interpretada de fato como um chamado de Deus, um chamado do absoluto, no sentido da realização ou de correalização da perfeição absoluta de Deus. Cito um texto de Husserl na 42. O dever pode ter sentido somente quando é chamado de Deus, o chamado de Deus, para querer correalizar a sua perfeição absoluta no mundo, segundo o meu poder, numa progressiva produção de valores. Para Husserl, reconhecer-se absolutamente chamado, absolutamente vinculado, é um modo de reconhecer a presença de Deus na própria vida, a partir, né, da consciência de chamado, da consciência deste chamado de valor absoluto. E este reconhecer claramente não pode ser reconduzido ao seu conteúdo tradicional, herdado, como tampouco é o conteúdo mundano.
Deus não pode ser experimentado como um objeto mundano nem como uma outra pessoa humana, mas o experimentamos na experiência da vocação. A consciência religiosa é assim, por um lado, a consciência do chamado ético, que pode ser racionalizada, compreendida e explicada racionalmente. Precisamos sublinhar nas descrições de Husserl também esse aspecto afetivo do amor, que pode passar despercebido no afã da redução da ética ao seu aspecto racional. Husserl descreve a consciência de Deus também como uma vivência de amor. Então, volta aqui ao aquele relato pessoal no qual Husserl escreve: eu leio os evangelhos como um romance, como uma lenda. Eu empatizo e estou preenchido de amor infinito por essa figura supraempírica de Cristo, que era conhecido como um ideal de homem ideal, de homem bom. Estou preenchido de amor infinito por essa figura supraempírica, essa personificação de uma ideia pura. E preenchido de felicidade de saber que essa pessoa infinita está vivendo unida comigo. E uma vez que dessa figura ideal flui essa força, ela já tem uma realidade para mim. Eu creio nessa ideia lendária individualizada. Ela se torna uma força em minha vida. Experiência de Deus, portanto, é uma experiência da fonte de amor em mim. Husserl diz no outro texto: através do meu coração, através da pulsação da minha vida, vai a vida divina. O amor de Deus é o amor do mundo. O amor divino vive em todos aqueles que amam no sentido puro, a si mesmo e o próximo. É um texto de Husserl na 42. Então, são algumas das afirmações de Husserl a esse respeito de relação entre consciência religiosa e amor, né, nos seus manuscritos tardios. Mas essa característica da relação com Deus, né, como uma compreensão de amor, ou chamada de amor, ainda não parece ser radicalmente distinta da consciência ética, embora possamos dizer que este seja o sentido preciso de explicar a consciência de Deus como fonte das obrigações éticas. Há algo mais na compreensão husserliana da consciência religiosa, que será essencialmente e especificamente religioso, o que distingue a consciência religiosa de outros tipos de consciência, inclusive a ética, que pode ser compreendida como uma ética de amor absoluto. Dois aspectos podem ser salientados. Primeiro, a experiência de ser amado, de ser inundado de amor divino, que é também a experiência de força divina e que também aparece sob o aspecto de salvação, e o segundo aspecto seria elemento da fé. Quanto a esse primeiro aspecto de ser amado e interpretado assim como experiência de força divina que aparece com sentido de salvação. Relaciona a experiência religiosa de ser amado com essa experiência da salvação mencionada por Husserl. A consciência religiosa tem a ver com o fazer verdadeiro o sentido da salvação. Isso diz assim. A própria norma ou valor, intuitivamente compreendidos, introduzem um sentido de salvação que molda o sentido do mundo e que torna aquele que crê e compreende esse sentido bem-aventurado, feliz, e torna esta salvação verdadeira, no caso em que as normas são realizadas. Isto é uma evidência que dá força à fé e a fundamenta. Isso é um parafrasear, assim, as afirmações de Husserl na 27, e cito de novo. A fé faz feliz, e é verdadeira porque faz feliz, e porque na sua atuação da vida plena de sentido, testemunha ao mundo um sentido. Esse novo sentido de salvação que Husserl menciona. O segundo aspecto, o aspecto da fé, é também um aspecto essencial da consciência religiosa, ao qual agora podemos voltar. A religião não pode se desvincular totalmente de um aspecto irracional, no sentido de não plenamente evidente. O conteúdo da fé, embora seja no seu núcleo fundamentado pela vivência intuitiva, como vimos até agora, é revestido também de elementos não intuitivos, que são acreditados. No seu relato pessoal, Husserl escreve que, ao se deparar com a figura de Cristo e ser inundado de amor,
pelo ideal de bem que significa, fez sentido para ele crer no que os evangelhos dizem sobre Cristo como figura histórica e o que a tradição cristã ensina sobre ele ser filho de Deus enquanto segunda pessoa divina. Cito Russell. E agora entendo o crente que, ao ver essa figura ideal, que é ao mesmo tempo dada por uma tradição constante, da qual não pode duvidar, crê, né, que a crente que acredita no Jesus individual histórico e nos milagres e em tudo o que a primeira tradição dos evangelhos diz sobre a sua ressurreição, sobre a relação com Deus, que ele mesmo testemunha, etc. E de mesmo modo, compreendo, né, o que os evangelistas, que o crente crê, o que os evangelistas relatam sobre as suas próprias experiências, etc. O amor por uma ideia formada individualmente, em conexão com uma tradição relacionada ao indivíduo, no caso Cristo, que é transmitida junto com essa ideia, então, junto com a ideia, é uma tradição transmitida, né? O amor por essa ideia nos torna receptivos à fé histórica e à fé na verdade religiosa como uma verdade de fato, e ao mesmo tempo uma verdade de salvação. O poder de salvação que eu realmente experimento e que emana da ideia dá força à religião histórica, e eu considero como conteúdo factual não apenas a existência de um judeu, que é a origem da lenda, mas a existência de Deus, diz Russell, caso eu não acredite nisso já de antemão, né? E, dá força também à relação entre, desculpa, à crença na relação entre pai e filho, etc. Isso é da citação de Russell, na citação. Torna-se claro nessa descrição que crença religiosa não é toda ela evidenciada a partir da intuição. Crer não é ver. Crer é presumir, vermeinen, presumir que algo é. Pode ter a forma de um juízo, mas não é baseado na evidência. A consciência religiosa é uma vivência de fé. Disse crer. Cito uma outro texto de Husserl, também da Cosilhã 42, onde ele explica, né, a fé como não sendo intuitiva. Por mais que a tradição como tal seja uma força para convicções, uma certeza puramente da tradição não tem de forma alguma o caráter de absolutez que a fé religiosa tem para quem crê. Para este, a certeza da fé nunca pode tornar-se duvidosa ou racionalmente, objetivamente refutada. Essa crença religiosa é diretamente oposta a todo conhecimento e fundamentar racionais. Ele reivindica um caráter definitivo absoluto que não deriva de ver e entender, e não obtém do ver do entender a sua legitimidade ou sua medida. Crer e não ver pertencem um ao outro. Fé também é juízo, mas não um mero juízo, mera doxa. A negação de fé não é apenas falsa, mas também, acima de tudo, pecado. E basicamente é errada porque é pecado não acreditar. Fim da citação. Parece que encontramos aqui no elemento da fé um elemento radicalmente distinto de toda a outra vivência. Voltarei a isso no final. Encontramos nos manuscritos de Husserl ainda uma outra descrição da consciência religiosa, diferente de tudo o que foi mencionado até aqui, como uma consciência intuitiva da presença de Deus que se experimenta na oração, quer dizer, na orientação para o interior, diz Husserl. Trata-se de uma consciência de Deus que não é evidente, que é como uma orientação intencional para uma meta que não tem estrutura conhecida, predeterminada, num horizonte vazio, que tem certa analogia com o instinto. A analogia é precisamente neste antecipar, Husserl vai chamar essa antecipação do ânimo, Gemüts, antecipação, um horizonte não determinado. Então, esse antecipar algo no horizonte não determinado seria algo análogo ao instinto. Então, uma intuição de Deus que se experimenta na oração, nessa orientação para o interior. Cito Husserl. A relação verdadeira com Deus é interior. A orientação interior da oração. A orientação para o interior da religião, ou seja, daquele que ora como quem busca e encontra Deus, e da comunidade orante, enquanto o faz em comum, portanto, na comunidade com Deus,
Significa, como já estas palavras o mostram, a orientação interior não como algo privado. Esta orientação interior é paralela à orientação fenomenológica para o interior, na qual, através do meu interior, perpassa o caminho para todos os outros. E com isso, o caminho para o mundo e para a existência humana própria e de outrem. A pessoa religiosa autêntica e a comunidade religiosa autêntica é, portanto, aquela que, no âmbito da sua vida pessoal e na história, originariamente vê e, a partir da própria experiência, profundamente e vivamente compreende o anunciar-se de Deus, dos nexos divinos, e, a partir dessa experiência, toma posições correspondentes originais no seu sentir, valorar e querer. Por isso, Russell, num dos manuscritos, se pergunta se não seria a vida religiosa um modo de vida autônomo também, assim como a vida científica é considerada um modo de viver próprio de um homem autônomo. Isso, contudo, não significa que Russell considera toda referência à tradição, à autoridade religiosa externa ingênua. Por comparação com o que acontece no âmbito científico e prático ou ético-social, Russell também reconhece que seguir a autoridade pode ser legítimo e, portanto, racionalmente exigido. Se não fosse assim, não deveria sequer usar tabela de logaritmos ou máquina de calcular, diz Russell. Não poderia dar o meu voto na vida pública, etc. Então, a religião também, assim, no campo da consciência religiosa, não é ilegítima, portanto, não é totalmente irracional. Agora, o último aspecto dessa minha reflexão, ou, assim, descrição, tentativa de descrição da consciência religiosa seria mostrar a relação entre fé e razão, no sentido de fé como condição da razão, porque encontramos, né, até agora, então, a partir dos textos de Husserl, vários elementos que identificam consciência religiosa, como a consciência do dever absoluto, o valor absoluto, é, o amor, né, a consciência do amor, mas que poderiam ainda ser identificados com a consciência ética. Mas eu salientei esse espectro de salvação, de um sentido de salvação que essa fé dá ao mundo, e aspecto da fé. Mas curioso é que a fé não é própria unicamente da consciência religiosa. Então, volto agora ao ato da fé. Curioso é que Husserl entende fé como um elemento necessário para a própria razão, o que é o último aspecto da relação entre consciência religiosa e consciência teórica, por exemplo, ou consciência ética. James Hart escreveu que talvez a contribuição mais originária ou mais singular de Husserl para a filosofia da religião seria elucidar que o racional depende do irracional e o requer para sua sustentação. Os primeiros parágrafos do texto da Crise são talvez o texto mais conhecido no qual Husserl escreve sobre a necessidade da fé para a razão, pois a crise da ciência e da racionalidade odierna consiste em falta da fé na razão. É preciso crer na razão, isto é, apaixonar-se pelo ideal da razão, querer ser racional, escolher confiar na capacidade da razão de nos dar a compreensão do mundo e as respostas para as nossas questões mais elevadas. É preciso crer na razão para que a filosofia e a ciência possam surgir e funcionar. Se o homem perder esta crença na razão, perde também a crença em si mesmo, no seu ser verdadeiro, que está em devir e que deve ser alcançado pela luta pela verdade, pois o ser verdadeiro não é algo dado, mas é uma meta ideal, uma meta da episteme, da ciência, da razão. A razão, portanto, implica uma fé, também a fé no que é dado de modo diferente do que os fatos, que, portanto, ainda deve ser desencoberto, elucidado. O papel da crença não é, por isso, algo lateral na fenomenologia de Husserl, nem exclusivo da religião, mas se revela essencial também na atitude prática e ética, como a decisão pelos ideais, pelos valores, pela alta responsabilidade. Husserl afirma num escrito: o conteúdo da fé jamais é justificável através do conhecimento teórico, mas a fé é justificável a partir de um motivo de uma possível vida racional prática. Em última instância, ao experimentar a irracionalidade dos fatos e da história, para poder afirmar o sentido do mundo, da vida humana, no meio de toda a irracionalidade, é necessário crer em Deus
como garantindo o sentido último do mundo, da história. Cito de novo Husserl, de manuscrito da Ruslana 42. Como isso pode ser compreendido de outro modo do que sob a ideia de Deus? Eu posso ser feliz apenas, eu posso ser em todo o sofrimento, infelicidade, toda a irracionalidade do meu mundo circundante, apenas se acredito que Deus é e que este mundo seja o mundo de Deus e quero com toda a força da minha alma segurar o dever absoluto. Isto é em si um querer absoluto. Então devo absolutamente crer que ele seja. A fé é a exigência absoluta mais alta. Então a fé é necessária. A fé, então, não apenas a fé na razão, mas ultimamente a fé em razão, a fé em Deus, desculpe, é necessária para poder razão operar. Crendo em Deus, vivencia-se também o seu agir em mim, o seu amor e a sua força. Portanto, essa experiência de fé, como uma experiência de amor, né, e de força, também estão condicionados pela fé em Deus. Cito Husserl, para poder reconhecer o agir de Deus, devo já crer em Deus. Para poder crer em mim e no meu eu verdadeiro, e no desenvolvimento em direção a Ele, devo crer em Deus. E na medida em que creio, vejo na minha vida a condução divina, o conselho e a advertência de Deus. No campo da religião e da consciência religiosa, portanto, trata-se de Husserl, assim como nos outros campos da atuação humana, não tanto da diferença entre uma religião tradicional ou religião racional, nem da diferença entre a crença racional e a razão, mas da diferença entre a vida ingênua e a vida responsável, vida autêntica e não autêntica. Obrigada.